você vai dizer, como é que o Espírito Santo impede o apóstolo Paulo e todos que estão com ele ali, para não levar a palavra do Senhor? Porque existe um mandamento: ide e por todo mundo e pregai o evangelho. O apóstolo Paulo não está pecando, não está fazendo nada de errado, ele não perdeu a visão, mas o não de Deus naquele momento está escondendo um sim muito maior. Atos 16, versículo de número 13, 14 e 15. Eu iria ler os 6, 7 e 8. Mas quando o pastor Vinícius falou de discernimento de espírito, eu quero mudar um pouco. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar esta palavra como semente. E aqui estão terrenos preparados e férteis, Senhor. Nós repreendemos todo ladrão da semente. Nenhuma semente cairá à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. Toda semente encontrará hoje um terreno preparado e fértil. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Deus, em nome de Jesus, estamos agora cativos à tua palavra. Que a nossa mente seja cativa ao teu trono. Assim nós oramos na autoridade que é no nome de Jesus. E você diz: você pode tomar seu assento. Glória a Deus. Amados irmãos, eu sei que vocês já estão muito alimentados. Essa semana foi uma semana recheada. Eu vinha podendo acompanhar um pouco do que Deus está fazendo aqui. Pode ter certeza que nós também temos recebido, mesmo em quilômetros longe, mas no mesmo espírito e mesma unidade perto, né? Mas eu quero compartilhar algo com você, compartilhar algo com a igreja nessa noite. O apóstolo Paulo, até chegar a este momento, ele viveu algo muito difícil. Quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, nós vemos que a caminhada dele foi uma caminhada de desafios e uma caminhada de mudança. Quando nós olhamos a sua trajetória, quando a igreja ela começa, aí Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando Estevão é escolhido como diácono, em Atos capítulo 6, quando o próprio Estevão ele é morto, e o apóstolo Paulo no capítulo 7 se encontra com ele naquele ambiente. O apóstolo Paulo, que era Saulo, vivia algo muito diferente. Ele vivia num ambiente judaico e ele era perseguidor dos cristãos. Mas a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que esse mesmo Saulo, que é o apóstolo Paulo, de qual nós lemos, ele está indo até o caminho de Damasco, até a cidade de Damasco, e ali Deus tem um encontro com ele. Porque, irmãos, às vezes é necessário que o próprio Deus desça do trono para ter encontro na terra, para situações singulares. Tem situações na nossa vida que a gente já não tem mais como contornar. Tem pessoas que a gente já não tem mais como pregar, tem pessoas que a gente já não tem mais como falar, e às vezes tem pessoas que a gente não tem nem coragem para se dirigir, mas ainda existe um Deus no céu, que quando a terra não resolve, Ele resolve. Naquele momento o apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um grande, eu posso dizer, ele acompanhava-se dos assassinatos que haviam, ele era alguém que tinha religiosidade dentro dele. Mas ainda existe um Deus no céu, que quando os homens na terra, eles não podem mais, Ele se coloca disponível para ser o nosso escudo e a nossa fortaleza. Porque para os homens, Saulo era perseguidor, mas para Deus era alguém que Ele mudaria a sua história. Para os homens, Saulo poderia ser um assassino, mas para Deus, Saulo seria um grande levantador de igreja. Irmãos, o que para nós
pessoas, talvez aos nossos olhos, seja algo que nós podemos jogar de lado. Para Deus faz muita diferença. Eu tenho uma primeira palavra de Deus para você nessa noite. Se você já desistiu de alguém na sua casa, se você já desistiu de alguém na sua vida, se você já desistiu de alguém no seu trabalho, Deus não desistiu. Deus, ainda que tenha que ele descer do céu e ele ter um encontro verdadeiro e dizer: Saulo, Saulo, eu não sei qual é o Saulo que está de frente da sua vida, mas eu sei um Jesus que nós servimos. Ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar, para libertar, para mudar, para transformar e para nos dar esperança novamente. Esse Saulo se transforma em Paulo. Interessante que ele está indo para Damasco. Aí ele pula os muros de Damasco, mas agora ele vai para um culto cego. O profeta Ananias se levanta, vai atrás dele, e ali Deus muda a sua história. O apóstolo Paulo, ele é transformado. Ele é tão transformado que ele diz: eu considero tudo que eu aprendi como esterco. Irmãos, isso é um verdadeiro encontro com Cristo. Quando nós consideramos tudo aquilo que nós aprendemos no mundo, na cultura do mundo, como nada. Nós não entendemos ainda, mas Jesus veio trazer uma nova cultura, a cultura do reino. Isso se chama inculturação, é trazer uma cultura dentro de uma cultura. A cultura do reino é diferente. E quando o apóstolo Paulo tem esse encontro com Cristo, e é encontro com Cristo verdadeiro, ele diz: tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel não vale de nada. Tudo que eu aprendi nos letras não vale de nada. Porque quando eu encontrei aquela luz no meio do caminho, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha forma de ver. Ele mudou a minha forma de sentir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro, Jesus vai te encontrar. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas acham que Jesus é apenas Salvador, mas não Senhor. Porque no reino de Deus não tem democracia, é monarquia, só um manda. No reino de Deus só tem uma cadeira e é do rei. No reino de Deus só ele dá a ordem. Aí quando você ora em Mateus capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que essa oração é verdadeira? Será que quando você clama pelo reino dele, você quer o reino dele com ele na cadeira ou ele sem a cadeira? Antigamente eu jogava bola. Aí toda vez que vai jogar bola, o time se junta, né? Assim, né? Aí começa uma oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Ninguém entendeu nada, irmão. Ninguém sabe de nada. O que orou, o que deixou de orar. Não, mas eu orei o Pai Nosso. Não, irmão, você não entendeu o Pai Nosso. O Pai Nosso você começa adorando e depois você começa clamando para que o reino dele faça parte da sua vida. Agora, quando você chama o rei para fazer parte da sua vida, não há mais democracia nem votação. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tem eleição no reino de Deus. Ele manda. Ele manda. Ele manda na tua vida. Ele manda no teu casamento. Ele manda nas tuas finanças. Ele manda no teu relacionamento. É por isso que no Salmo capítulo 1 ele diz: não assentei nas rodas dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não se detém, não se assenta, não se limita. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem uma transformação verdadeira. Eu vou caminhar aqui, tem 30 minutos, glória a Jesus. Mas ele vai para um embate com Barnabé. Mas não é um embate de uma briga. Eles têm visões diferentes. Ali João Marcos, Barnabé quer levar João Marcos para o ambiente, Atos capítulo 15, no final. Quer levar ele para a missão, porque aqui é um texto missionário. Mas Paulo não quer naquele momento, e eles se dividem, cada um vai para o seu lado. Paulo vai com Silas, mas no meio do caminho, quando o apóstolo Paulo vai iniciar a sua segunda expedição missionária, Deus dá a ele um presente, que é Timóteo. Porque todas as vezes que Deus mexe o tabuleiro, irmãos, ele não deixa nenhuma peça fora do lugar, ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Porque a gente acha que a obra depende de nós, não, irmãos. A obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele, a ovelha é dele, o pastoril é dele, tudo é dele. Então Deus olha para a terra como um tabuleiro e ele mexe as peças. Eu vou chegar lá onde Deus quer falar. Só que às vezes não entendo o que é que Deus quer fazer na nossa vida. Como é que ele quer mover? Deus não precisa, ele nem é obrigado a dar explicações.
Quando Ele quer mover, Ele move. Irmãos, você pode ser doutor em divindade, mas você nunca vai saber a mente de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, já perdi um, mas Deus já colocou outro no lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar o evangelho. Aí sai o apóstolo Paulo com Silas, mas não é o pastor Silas lá de Canidade não. Aí sai com Silas, aí sai com Timóteo. Vamos pregar na Ásia, bora. Aí quando o apóstolo Paulo vai pregar, que ele vai dormir, o Espírito Santo aparece para ele. E o Espírito Santo diz assim para ele, não vá. Quando você lê o versículo de número 6, 7 e 8, a Bíblia diz que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Irmãos, se você lê esse texto de uma forma natural, quando você estivesse lendo um livro de receitas, você vai dizer, como é que o Espírito Santo impede o apóstolo Paulo e todos que estão com ele ali, para não levar a palavra do Senhor, porque existe um mandamento, ide e por todo o mundo e pregai o evangelho. O apóstolo Paulo não está pecando, não está fazendo nada de errado, ele não perdeu a visão, mas o não de Deus naquele momento está escondendo um sim muito maior. Eu vou repetir, o não de Deus neste momento está escondendo um sim muito maior. Às vezes, irmãos, olha, para você entender o coração de pastor, às vezes você quer servir no local, o pastor diz, não, mas a minha visão é que você sirve em outro. Aí você sai chateado, você sai com raiva. É porque na verdade o não de Deus naquele momento esconde um sim muito maior. Eu posso lhe dar um conselho? O proverbista diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Quando você receber o não, descanse. Diga para a pessoa que está do seu lado, quando você receber o não, descanse. O não de Deus, ele tem 3 características: proteger, alinhar e colocar no projeto. Vou repetir, proteger, alinhar e colocar no projeto. Agora, imagine o apóstolo Paulo, a mente do apóstolo Paulo, ele saiu de um ambiente de reconstrução. E agora ele está recebendo um não de Deus. De fazer aquilo que ele mais ama, que é pregar Aí ele diz assim, já que eu não posso ir para essas 2 cidades, eu vou fazer o seguinte, eu vou para outras 2. Aí na noite posterior, o Espírito Santo de novo disse não. Repita comigo, mais um não. Aí a Bíblia diz, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Repita comigo, o Espírito não lhe permitiu. Eu imagino a cabeça do apóstolo Paulo pensando no não de Deus, mas além disso, pensando naqueles que acreditaram na missão que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo não dá essa missão só. Tem algumas pessoas com ele ali, sim ou não? Tem Silas, tem Timóteo que é novo. Talvez Timóteo está dizendo, meu Deus, será que ele tem visão mesmo? Porque para onde ele quer ir, o Espírito Santo diz que não. Mas a Bíblia, ela me revela algo tão profundo, pastor Williams. Porque ninguém foi perguntar a Deus por quê. Ninguém murmurou. Ninguém reclamou. Ninguém disse, Paulo, tu me trouxeste aqui para nada. Porque tu me prometeste uma viagem missionária, mas agora está todo mundo parado e agora você não sabe nem para onde ir. Irmãos, ou você crê na visão, ou você não crê. Eu vou repetir. Ou você crê que Deus ainda fala mesmo sem dar satisfação. Porque, vou dizer para você, o que o Espírito Santo me disse quando eu li esse texto, assim, eu estava provando não só Paulo, mas eu estava provando os discípulos que Paulo estava carregando com eles, para saber se os discípulos criam na visão que Paulo tinha. Porque quem ouvia Deus não eram os discípulos, quem ouvia Deus era o apóstolo Paulo. Diga para a pessoa do seu lado, não se preocupe, Deus está no controle de tudo.
Levanta as duas mãos para o alto. Só quem crê na visão. Deus está te dando discernimento de espírito nessa noite. Para quê, pastor? Para você ter calma, ter paciência, ser resiliente. O Espírito de Deus manda te dizer: eu estou te dando calma. Eu não perdi o controle. É porque o meu não hoje tem um sim poderoso por trás. E se só vai viver o tempo de Lídia quem crê. Eu vim lá de Arapiraca para trazer uma palavra para a sua vida. Eu nem sabia que ia pregar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você acreditar no projeto, Paulo vai desfrutar do outro lado, mas você vai também. Você vai também. Bate na mão de três e diz assim: você vai desfrutar também. Você vai desfrutar também. Você vai desfrutar. Aleluia. Glória. Oh glória. Ele bique biostere que mete que me furigi. Sterebadagasuri bique biti como oragasai. Erebadashore bequemi ostere. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos, mas os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E o Senhor manda dizer para a sua igreja: eu disse não hoje, para que uma porta muito maior se abra amanhã. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está realinhando. Porque o não de Deus faz você parar e pensar. Porque a gente vive uma vida tão acelerada, irmãos. A gente acha que o evangelho é um micro-ondas. Bota lá uma pipoca 3 minutos, saiu tudo pronto. É não, irmãos, com Deus não é assim não. Deus para o homem. E o apóstolo Paulo precisaria ouvir Deus. É por isso que Deus disse assim: não. Repita comigo: Paulo teve discernimento para ouvir a voz de Deus. Eu posso lhe fazer uma pergunta, você responde para você mesmo: quem você tem ouvido? Há uns 15 anos atrás, uns 15, eu estava no carro do pastor Vinícius. Ele não era pastor, nem eu, obviamente. Eu querendo casar, sem emprego. Aí uma pessoa me liga e diz assim: abri uma porta em Santana do Ipanema para ser assessor de juiz. Eu disse: Vinícius, Deus abriu uma porta. Ele olhou para trás do carro e disse assim: não é de Deus. Eu disse: como assim? Eu estou desempregado. Mas não é de... No outro dia eu liguei para a pessoa e disse assim: eu não vou. Aí depois de uma semana, essa mesma pessoa me liga e disse assim: abriu outra porta. Aí ele mesmo, Deus, ele mesmo: essa é de Deus. Aí foi para Quebrangulo. Aprendeu o que é expulsar demônio, batalha espiritual, o que é ser ameaçado de morte e não morrer, o que é viver, irmãos, dentro do ambiente onde era um centro de umbanda, o que era dormir com as galinhas. Mas eu aprendi no deserto, porque naquele momento o não de Deus tinha um sim muito maior depois. Não desanime, irmãos. A arma que o diabo tem usado para tirar você da igreja é o desânimo. Porque nós estamos acostumados só com o sim. E quando Deus fala, irmãos, o não de Deus não é abandono. O não de Deus é alinhamento. O não de Deus é proteção. Aí eu fico pensando o Timóteo novo, Silas. Meu Deus, e agora? Nós vamos para onde? Mas eu creio, irmãos, que sabe de uma coisa? Nós estamos do lado de um homem de Deus. Para onde ele for, nós vamos. Repita comigo: quem descansa tem céu aberto. Eita Jesus. O profeta Ezequiel capítulo 1 versículo 1 diz que ele estava no meio dos cativos.
pessoas que estavam chorando fora da sua terra, fora do seu habitat, todos os escravos. Mas a Bíblia diz que naquele meio, na beira do rio Quebar, os céus se abriram para eles e ele teve visões de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você descansar no não, os céus se abrirão para você e lhe dirá o destino. Então para de ouvir vozes que não sejam vozes do reino. Para ouvir, para discernir. Irmão, se tem uma coisa dentro dos dons, que o nosso pastor falou aqui, é discernimento de espírito. Nem todo mundo que fala língua estranha é de Deus. Nem todo mundo que fala de cura é de Deus. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. É por isso que o profeta Isaías diz: ai daquele que diz que sou eu sem ser. Pastor, e como é que eu conheço? A Bíblia é clara: pelos frutos conhecereis quem é de Deus e quem não é. Uma vez um irmão lá na igreja disse: pastor, como é que eu sei que um irmão é de Deus? Eu disse: pelos frutos. Até para o arrependimento você tem que dar fruto. Nessa sexta noite de propósito, o Senhor manda dizer à sua igreja: creia no projeto. Porque após os 7 dias, quem crê, creu. Vai viver tudo que Deus tem para fazer aqui. E quem não crê, irmãos, fica à vontade. Timóteo, a Bíblia não diz: mas eu creio, eu estou aqui até o fim. Eu estou contigo, Paulo. Mesmo Deus diz assim: não. Mas Deus tinha guardado o melhor vinho para o final. Repita comigo: o melhor vinho veio para o final. Abre para mim, por favor, no telão, versículo 9, Atos 16, 9. Atos capítulo 16, versículo 9. À noite, Paulo teve uma: quem espera, o céu fala. Na qual um homem da Macedônia esteve em pé, e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e a Ju. Versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, repita comigo: imediatamente. Procuramos. Repita comigo: procuramos. Todos disseram: chegou o destino do céu. Todos foram felizes, porque todos souberam esperar o tempo de Deus. Eles disseram: procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o... Repita comigo: Paulo queria a Ásia, mas Deus queria a Europa. Repita comigo: Paulo queria a Ásia, mas Deus queria a Europa. Tem lugares que você já pisou, que Deus tem preservado, mas tem outros lugares que você vai pisar, que o não de Deus vai te levar lá. Não é que Deus está impedindo você de caminhar no mesmo ambiente, é porque Lídia está esperando você do outro lado. E quando você chegar do outro lado, pela obediência de Deus, irmãos, a palavra ela é tão profunda que a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chega lá do outro lado, enquanto ele prega, Deus move o coração de Lídia. Deus move o coração de... Porque a obediência gera a bênção. A obediência atrai a bênção de Deus. Você não vai precisar nem fazer esforço, porque se você obedecer, enquanto você fala, Deus move o coração de alguém. Enquanto você fala, Deus traz, irmãos, Deus é tão poderoso que Ele traz de todos os continentes. Se Ele quiser, Ele sabe o Pix da igreja, sabe o CNPJ da igreja, Ele sabe tudo da igreja. Enquanto nós estamos dentro do propósito, enquanto nós falamos, o coração de alguém se alegra. É Deus dizendo: Ele colocou o pé, a obediência veio, agora é contigo, Lídia. Diga para a pessoa que está do seu lado: não vai faltar nada.
Irmãos, enquanto Deus está dizendo não para Paulo, para Silas, para Timóteo, Deus está preparando Lídia lá do outro lado. Enquanto Deus está dizendo não para você aqui, a bênção já está do outro lado, te esperando. O problema é que você quer ser ansioso. Não, pastor, eu tenho chamado, eu tenho isso, tenho aquilo. Irmãos, tem gente que tem chamado e grande. Mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor. A bênção antecipada vira maldição. Porque Davi, quando foi ungido rei, ele voltou para o pasto para continuar a apacentar as ovelhas do pai. Não é porque Deus desceu uma promessa sobre mim, sobre você, que tem que ser executada agora. Eu não sei se você entendeu, nesses 7 dias de oração, de jejum. Irmãos, nós somos uma igreja que cremos no reino espiritual. Existe um plano espiritual. Existe um ambiente espiritual, onde as trevas e o reino do Filho do seu amor degladiam dia e noite e dia. E Deus sabe que quando uma pessoa ela assume um ambiente, assume uma posição, assume algo, ela é um alvo do inferno. É por isso que lá na igreja de Éfeso, quando os discípulos de um sacerdote foram expulsar um demônio, os demônios disseram: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, agora vocês não conhecem não. E saiu de lá pisa. Sabe por quê? Porque melhor é ter o nosso nome conhecido no reino espiritual do que ter o nosso nome conhecido na terra. Sabe o que Deus está dizendo para você? Descansa. A palavra dessa noite é essa, irmãos. Se é não, é não. Se é não, é não. E o que é que eu faço, pastor? Descansa, ora e espera os céus se abrirem. Tudo tem o seu tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado debaixo do sol. Há um tempo, há vários tempos, irmãos. Tudo está debaixo das mãos e daquilo que o Senhor tem. Tudo está debaixo do que o Senhor fez para as nossas vidas. Ele tem o controle de tudo. E se Ele disse não nesse momento, é porque o sim dele já está preparado. Acalma teu coração. Não tenha uma vida ansiosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você não souber para onde ir, espera do alto que o destino vem. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos, porventura andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Todos viveram algo grande de Deus, porque todos concordaram em esperar Deus. Nós vivemos uma geração de manada, atraído pelo imã. Abre um ambiente aqui, abre um ambiente ali. Aí as pessoas desfrutam, se alimentam. Quando não tem mais para se alimentar, aí mudam de ambiente e assim vai. Por quê? Porque nunca foi pelo Cristo do ambiente, sempre foi pelo ambiente. Servir Cristo não é fácil. É renúncia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A gente brincando lá na igreja, só o Brasil empatou, mas o time de Jesus não perde nunca. Só tem uma trave quando ele joga, é aquele que faz gol. Naquela trave que ele leva não tem não. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Busque em Deus discernimento de espírito para não tomar decisões erradas. Busquem oração. Irmãos, nós precisamos voltar ao ambiente da oração. A Bíblia diz que Jesus fala: a minha casa é chamada casa de oração. Se você vê alguém fraco, ora com ele, chama ele, mas ele precisa ter uma experiência de oração, para não cair nos engodos e nos encantos. Jesus está às portas. E a Bíblia diz que nos últimos dias os corações de muitos se esfriariam. Satanás se revestiria até uns de luz para enganar os eleitos. E se nós não tivermos discernimento de espírito, nós vamos sucumbir. Mas na autoridade que é no nome de Jesus, a tua mente está sendo aberta agora. Os teus ouvidos espirituais estão sendo abertos agora.
E toda palavra do inferno que entra nos teus ouvidos está sendo neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. O Espírito de Deus que habita em vós é quem vai bradar na tua alma. É por isso que tu sente um queimor dentro de ti. Toda dúvida, toda palavra contrária, todo destino que não foi do céu cai por terra nesta noite. Repita comigo: eu vou descansar. Aí no teu descansar, Deus vai te dar livramento. Deus vai te realinhar. E vai te colocar num projeto muito maior. Vai te colocar num projeto muito. Repita comigo: enquanto eu obedeço, o coração de Lídia está sendo tocado pelo Mestre, ao teu favor. Prepara para viver algo grande. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas Lídia vai prover tudo. Pastor, não tenho de onde tirar, como é que eu vou fazer? Só coloca o pé no ambiente, porque Lídia já tem a ordem do céu para dizer: se for para levantar, levanta. Se for para fazer, faz. Se for para até dar a tua casa, dá. Mas a palavra do Senhor diz: o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você vai viver isso porque você soube descansar no meu não. Mas o realinhamento te levará para outro ambiente. Mudança geográfica, mudança de direção, mas a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Não se preocupe com a Ásia, porque a Ásia cuide o Senhor. Existe um povo esperando, e esse povo é projeto, irmãos. Não sei para que é que Deus está falando, mas uma coisa eu sei: se você obedecer e crer na visão, o coração de Lídia chega a estar ardendo, irmãos. Diz assim: cadê Paulo? Cadê Paulo? Cadê Paulo? Só que Deus não quer que Paulo chegue só, quer que você chegue junto com ele. Que você possa viver todos os planos que Deus tem para a sua vida. O não de Deus tem um sim muito grande por trás. Fique de pé no seu lugar. Ministério Louvor, por favor, você me ajude. Quando eu subo, irmão, seja qualquer tipo de altar, eu subo com o temor do Senhor. Eu sei da minha responsabilidade de ministrar uma palavra. Eu jamais subiria aqui para falar o que é de mim. E o Senhor manda te dizer: descanse. Talvez você ache que a pessoa não esteja entendendo nada, que perdeu o controle. É porque na verdade quem caminha segundo a voz de Deus, irmãos, é diferente. O Senhor tem bênçãos reservadas para pessoas aqui se decidirem descansar. Faz como o Timóteo, vai para dentro da tenda, dorme um pouquinho. Porque o primeiro não foi, o segundo não foi, mas o terceiro dia, os céus e do céu veio o endereço. Esse é o destino. É por isso que Deus diz a Jeremias: Jeremias, antes de você ser gerado, eu te conheci. E antes de você sair do ventre da sua mãe, eu lhe santifiquei e te fiz profeta às nações. Porque Deus já lhe conheceu antes de você nascer, irmãos. E sabe que na agenda de Deus hoje, no dia 20 de junho de 2026, você estaria aqui. Adorando aquele que é digno de todo louvor. Crendo
Porque, irmãos, Deus não faz nada por acaso. Crendo num ambiente movido pelo mover do Espírito Santo. Eu sei que na sua cabeça, eu estou falando porque Deus, o Espírito de Deus, ministra a minha alma. Eu sei que na sua cabeça há muita confusão. Mas nessa noite Deus te trouxe clareza de espírito. Nessa noite o Espírito Santo está te dando clareza, abrindo a sua visão, abrindo a sua mente e abrindo o coração que estava trancado. O coração de Lídia foi movido por Deus. O mesmo Deus está movendo teu coração agora. Toda dúvida, tudo aquilo que fazia você nem dormir, está caindo por terra nessa noite. Está caindo por terra nessa noite. Está caindo por terra nessa noite. Quem quer ir para Macedônia, levanta a mão. Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir? O barco já está pronto. O endereço GPS vem do céu. E nós vamos pisar lá. Um dia um louco, Noé, disse: eu vou construir uma arca. Oxe, Noé, nunca choveu na terra? Mas durante um tempo ele constrói a arca, vem o dilúvio. Os seus 3 filhos entram na arca, as 3 futuras esposas entram na arca, sua esposa entra na arca. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ressuscita, ele vai pregar para os mortos da época de Noé. Porque quem creu, irmãos, entrou na arca e viveu um novo de Deus. Depois que esse propósito terminar, na autoridade que é no nome de Jesus, eu profetizo que aquilo que está na palavra, depois que esse propósito terminar, Deus vai expandir a casa. E Deus está preparando, as Lídias já estão preparadas para patrocinar. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando, para patrocinar. Como é que eu chego lá? Pega o avião, senta lá, começa a pregar, nem que seja nos rios. Haverá uma mulher que vai dizer assim: ih, é esse. É esse. Foi ele que Deus falou. Haverá uma expansão. E Deus está dizendo: eu patrocinarei cada centavo. O não de hoje é porque eu tinha guardado um sim muito grande. A reconstrução de hoje é porque Deus tinha guardado um sim muito grande.